Olá, tudo bem? Esse vídeo pôster trata de um projeto de pesquisa cujo título é Sensoriamento remoto com o uso de veículos aéreos não tripulados, os chamados VANTs, popularmente conhecidos como drones, na detecção automática de lixo em encostas. O autor desse projeto sou eu, Gabriel Serrão, aluno do curso de mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental da UESO, e dos professores doutores Marcelo Mussi e Carlos Vitor Carvalho, todos nós da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oeste, a UESO. Para contextualizar a importância dessa pesquisa, eu trago um dado da revista Galileu de 2018 que diz que 50% do lixo urbano é descartado de maneira irregular em lixões a céu aberto, né? Então, com a crescente urbanização das cidades, muitas vezes de forma desordenada, então a gente vê aqui no centro do Rio de Janeiro, a gente tem várias comunidades, na Zona Sul, então, principalmente, várias comunidades crescendo e avançando para a vegetação nativa que a gente tem nas principais elevações ali de onde estão sendo feitas essas construções. E pela capacidade de coletar ser menor do que a capacidade de produzir esses resíduos, a gente tem muito desses resíduos descartados de maneira irregular, né? Feitos em áreas de encostas, né? Áreas de risco, que podem trazer acidentes e danos à saúde e ao meio ambiente. Então a gente tem uma questão norteadora para responder, que é como a gente pode detectar e mapear remotamente, né, esse acúmulo de lixo em locais de difícil acesso, de forma a evitar o impacto ambiental desse descarte. Nesse slide eu trago alguns flagrantes em relação a esse descarte irregular que é realizado, seja em áreas urbanas quanto em áreas rurais, né? As pessoas que o fazem geralmente fazem por não ter próximo a si o acesso a uma caçamba ou ter a coleta de lixo realizada periodicamente, ou fazem simplesmente pela falta de conscientização dos impactos que esse descarte pode trazer na vida dela e na vida de terceiros. Nesse slide, especificamente, eu trago imagens de um deslizamento que ocorreu no Morro de São Bento, onde, decorrente desse descarte irregular de lixo que era realizado em encostas, né, pela população que residia aqui nessa parte alta do morro, provocou esse deslizamento terrível que, infelizmente, ceifou prematuramente a vida de vários moradores da região. Realizada, então, a contextualização dessa pesquisa, eu trago os objetivos desse trabalho, que é verificar a aplicabilidade do sensoriamento remoto com o uso de veículos aéreos não tripulados, chamados VANTs, para auxílio no monitoramento e reconhecimento automático de resíduos sólidos em encostas. Esse projeto tem como metodologia uma pesquisa de caráter experimental, de forma a criar um sistema automatizado para detecção e mapeamento de lixo urbano em encostas, né? Então, essa primeira fase vai ser onde a gente vai definir um objeto alvo de estudo, né, o local onde a gente pretende fazer isso, e vai ser um local que contenha lixo urbano acumulado, tá? Uma encosta, alguma coisa do tipo que tenha lixo urbano. E com isso a gente vai sobrevoar esse local utilizando um drone para montar esse banco de imagens aéreas georreferenciadas, né? Georreferenciada significa que eu vou ter a localização exata de onde aquela foto foi obtida. Esse drone que vai capturar essas imagens para mim tem uma câmera de alta resolução para que a gente possa fazer esse sensoriamento remoto efetivo, tá? Em uma etapa posterior, essas imagens vão ser submetidas a técnicas de processamento e algoritmos de reconhecimento de imagens, para que a gente consiga, então, fazer o reconhecimento automático do que a gente está buscando, que são esses resíduos sólidos depositados na natureza. Teoricamente, essa identificação é possível com base na assinatura espectral dos objetos que a gente está buscando identificar automaticamente, né? Essa assinatura espectral é como esse objeto, né, que a gente pretende mapear automaticamente, como ele reage em relação à radiação solar, a incidência da radiação solar sobre ele. O quanto ele reflete, então a reflectância dele, o quanto ele reflete e o quanto ele absorve essa radiação. Então, essa curva que ele faz mostrando que ele reflete em cada uma das bandas de satélite, em cada uma das bandas das imagens obtidas, é que nós conseguimos enquadrá-lo, né, falando assim, ó, o objeto que reflete desta maneira
é vegetação. Objeto que reflete desta outra maneira é solo, né? Então, dessa maneira, utilizando este processo, nós, teoricamente, seríamos capazes de identificar automaticamente o lixo em meio à vegetação. Esse processo é realizado da seguinte maneira: então eu tenho a aquisição da imagem, a digitalização, o drone já faz isso automático, ele já faz a captura da imagem, essa imagem já está digitalizada. Depois de eu obter essa imagem, eu faço um pré-processamento dela para garantir que ela esteja com a resolução adequada, o tamanho adequado para que eu possa fazer o trabalho, e inicie o processo da segmentação, onde eu vou separar na foto o que é vegetação e o que não é. Né? A gente tem um índice NDVI, que é um índice apropriado para poder verificar a intensidade da vegetação, e nós utilizaríamos esse índice para separar, olha, o que é vegetação eu descarto, o que não é que a gente faria, então, esse trabalho de tentar identificar do que não é vegetação, qual é aquele objeto que está fazendo a reflectância para a gente, o que aquele objeto está refletindo, que padrão é aquele, é plástico, é algum outro tipo de resíduo? Então, para isso, a gente faz então a segmentação, o pós-processamento, a gente extrai os atributos, né, para entender então o que foi que a gente obteve, para assim a gente poder classificar, olha, esse objeto de fato é um lixo, é um resíduo sólido descartado irregularmente em meio à vegetação. E para demonstrar a aplicabilidade, né, do drone, né, a utilização dessa tecnologia no sensoriamento remoto, deixa aqui que a agricultura já tem utilizado muito esse artifício. Né? A chamada agricultura de precisão faz uso de tecnologia para poder fazer todo esse levantamento. Nas imagens aqui no canto inferior direito, a gente tem algumas marcações em vermelho que mostram frutas que já estão em ponto de colheita. Né? Do lado esquerdo você vê trechos em que nem tudo que foi plantado germinou corretamente, consequentemente não vai produzir tanto quanto deveria. Então, esses insumos que são gerados desse levantamento feito por drones, eles apoiam na decisão do agricultor, do que ele deve fazer, de como ele deve tratar o seu negócio. Então, como resultados, a gente acredita que essas imagens todas que foram obtidas através do drone, depois de submetidas ao processamento, nós acreditamos que vamos sim encontrar esses padrões compatíveis com lixo. Né? E uma vez que a gente tenha obtido esse resultado, a gente pretende, para calibrar a solução, visitar in loco, né? O local onde de fato foi depositado o lixo, de fato onde o drone fez a coleta da imagem, para verificar se não foi um falso positivo que ele apontou para a gente, que se de fato o lixo que ele apontou que existe naquela localidade, se de fato o lixo está lá. Por último, a gente comprovando a eficiência desse método, né, a gente vai conseguir, né, a intenção é fazer essa classificação automática do resíduo, saber que aquilo é resíduo plástico, que aquilo é entulho, né, e que não deveria de fato estar depositado irregularmente na natureza. Com isso, a gente pode compartilhar essa nossa solução com alguns órgãos públicos, como a GeoRio e Defesa Civil, para que eles possam atuar preventivamente na coleta do lixo que está nesses locais, né, e sensibilizar a população para coibir novos descartes. Nós temos grandes expectativas em relação ao resultado desse projeto e que o poder público possa fazer um uso eficiente dele, porque no momento que eu faço então o levantamento de várias áreas, né, e eu tenho um mapeamento eficiente do que de fato foi encontrado como lixo, eu consigo tornar mais objetiva a atuação das minhas equipes. Então aqui um exemplo de uma equipe da Conlurb subindo um morro na Zona Sul para fazer a coleta do lixo descartado irregularmente nesse local. Aqui um flagra dos agentes da Conlurb, né, os garis fazendo rapel para poder fazer a limpeza de uma área de encosta que sofreu muito descarte irregular. E veja o quão íngreme é isso, que eles precisam fazer o uso de material especializado, né? E a probabilidade desse tipo de descarte gerar um deslizamento que pode levar a acidentes de grandes proporções. Acidente. Aqui a Prefeitura de Niterói, que atuou na construção de contenções para evitar que um deslizamento que já ocorreu na região do Morro do Bumba, em Niterói, ocorra novamente decorrente desse descarte de lixo.
Tá? E por último, a Conlurb, aqui que nós temos a expectativa que elas acessem cada vez mais as comunidades mais carentes do Rio de Janeiro, para que dessa maneira a gente evite novo descarte irregular e que continue esse processo tão danoso ao meio ambiente e à sociedade.